Rádio São Francisco. Estamos ao vivo com o Tá na Pauta. Você sabe, né, nas quartas-feiras nós temos sempre a presença do Délcio Agliardi, que é professor, é escritor, é gente que faz, é o pai da Sofia. Ai, como é bom, o pai do Vini também, né, para não deixá-lo de fora. Délcio, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. Um prazer estar em conexão com todos vocês. Ai, que alegria também, Délcio. Bom demais. Semana passada a gente acabou não conversando, porque teve, né, a programação ao vivo do Natal na praça. Eu até me esqueci de falar com o Délcio. Foi tão corrido, Délcio. Tem sido tão corridos esses dias, Délcio. Suponho que para você da mesma forma, né? Muito. O mês de dezembro ele se torna um mês muito curto para a gente dar conta de tantas tarefas. Mas o bom de tudo isso, Beverly, é que teremos 2 quartas-feiras inúteis. É, entre aspas, né? Dizem que os dias inúteis são os melhores, É porque é neles verdade. que a gente pode tirar uma folga, nós podemos cuidar das nossas coisas. Aliás, como a vida tem pedido pausas para a gente que trabalha tanto, que se esforça tanto para dar conta das suas atividades no dia a dia. E eu imagino que isso também seja desafiante para muitos dos nossos ouvintes. É para você também, Beverly, que acorda Nossa, cedo e dorme tarde, nossa. e que exerce, além de essa magnífica e instigante profissão de jornalista, a atividade comunitária, o cuidado da tua filhota. Parabéns, ela concluiu mais uma etapa da sua formação escolar, isso é muito bonito, Beverly, parabéns para ela, que o mundo sorria, que o mundo possa, no ensino superior, acolhê-la e que ela possa ser uma grande cientista entre nós, porque o mundo está precisando de mais gente para fazer mais ciência com qualidade. Eu sei que ela transita muito nessa vibe. Ai, que Que bom, legal. parabéns a ela. Obrigada, Délcio. Já registrar a chegada do Hamilton Primaz aqui também. Oi, Hamilton, bom Bom dia, Beverly. Bom dia. dia, Délcio. Saudade. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Eu também estou com saudade. Andamos um pouco desconectados aí nos últimos dias. Olha, Délcio, você falava da filhinha da Beverly, a criatura mais querida do mundo. A levar em conta o gosto musical dela, eu tenho certeza que ela vai se dar muito bem na vida. O gosto musical revela, né? Revela. E tu sabe, eu não comentei ainda hoje, ainda vou comentar ao longo do dia, mas ontem a Luísa, então, concluiu, né, o ensino médio, teve a formatura, foi um momento bem bonito, bem bacana, assim. E hoje ela completa 18 anos, no dia 18 de Puxa, dezembro, que bacana. hoje ela completa 18 tá de aniversário. Transmita um abraço carinhoso para ela, tá, Beverly? Vou entregar. Muito bacana. Muito bem. Parabéns para Luísa. É um tempo feliz. E Délcio já dizer também que o Hamilton, vou agora contar segredos, o Hamilton, nós já Meu estamos Deus. gastando por conta que hoje o nosso prêmio da Mega da Virada. Nós estamos falando um bolão aqui na rádio. Isso. Se no dia depois da Mega a rádio fechar, todo mundo já sabe, nós ganhamos, né, Hamilton? Ganhamos, né? O computador que lute. Que ele que lute, que se vire. Vamos festejar. Olha, me digam o que eu posso fazer para torcer por vocês. Entra desde no já. bolão com a gente, Délcio. Aí o Hamilton me perguntou de manhã, que ele que tá puxando a frente, né? Ele disse assim, Beverly, tu quer participar? Eu disse, mas é claro! Tu já pensou, Délcio? Todo mundo ganhar e eu ter dito assim, não, eu não queria participar. Já Não. pensou? É melhor perder junto do que não ganhar junto, né? Muito melhor. Tamo junto aí no bolão. Beverly, sobre a proposta do programa que você me viu agora há pouco, hoje eu li um texto do Frei Jaime Bétega muito bacana, que tem muito a ver com a tua pauta. proposta, sem dúvida alguma. Ele perguntava no início do texto, você está contente com a pessoa com a qual tu te transformou? Opa! É uma bela questão, né? Você está satisfeito com aquilo que você se transformou ao longo da vida? Que legal. Aí eu pensei no caminho que a gente trilha ao longo da vida, não é? E que você tem rosas, e as rosas têm aroma, têm a beleza, mas também tem os espinhos. E a gente aprende mais com a beleza da rosa ou com os espinhos, quando eles nos pegam no pé, aquela dor, né? Com as dores da vida,
com a beleza da vida. A gente está sempre procurando um equilíbrio nisso, não é? Nossa, verdade. Faz pensar mesmo. Acho que tem a ver com o tema do programa, viu? Total. Aliás, gente, para quem está acompanhando, eu acho que eu não mencionei ainda, hoje nós vamos analisar a seguinte frase, que diz o seguinte: o nível de crescimento de uma pessoa é diretamente proporcional à quantidade de verdade que ela consegue aceitar sobre si mesma sem fugir. E sobre essa perspectiva que o Hamilton trouxe também, Delcio, eu vou compartilhar, porque assim, foi uma coisa que essa semana me pegou e eu até vou abrir meu coração. Eu precisei chorar em alguns momentos essa semana. Sabe quando você deságua, quando você está tão cheio de alguma coisa que você precisa desaguar? É como se fosse um alívio quando você deságua. Acho que quem já desaguou sabe do que eu estou falando. Você fica tão cheio de um pensamento, de um sentimento, que é preciso desaguar. Não tem a ver com tristeza, não tem a ver com rancor, não tem a ver com mágoa. Não sei se vocês já viveram isso, o Delcio e o Hamilton, mas eu, de vez em quando, fica tão cheio dentro, você precisa, de alguma maneira, desaguar. E o que eu desaguei é algo que eu acho que vai ecoar em muitas pessoas. Tem a ver com qual é o limite, hein, entre você aguentar, por exemplo, uma situação que você ou concorda ou não concorda, ou acha que podia ser diferente, ou tem um pensamento diferente sobre o comportamento coletivo, mas você não se sente com força suficiente para ou brigar ou para reivindicar, e você fica pensando assim, devo me calar? Devo manifestar? Devo brigar? Devo me insurgir sobre aquilo? E o que eu quero dizer é que eu, por opção de vida, não é quem eu sempre fui, mas é quem eu me tornei. Quanto à pergunta, né? Você está satisfeito com quem você se tornou? Quem eu me tornei é uma pessoa que não gosta. Eu evito, olha, evito o conflito. Não gosto de brigar, não gosto de ter que dizer para alguém uma coisa ruim. Se tiver que dizer, não gosto de dizer. Confronto. Não Né? gosto, mas não gosto mesmo, sabe? É uma coisa que faz mais mal para mim do que para outra pessoa. Então, às vezes, você precisaria, entre aspas, ou não precisaria ser, né? Aqui é o limite. Chega aqui de uma maneira agressiva, só que algo dentro de mim diz, não deve ser assim. Não deve ser com palavras hostis, não deve ser com uma imposição de limite com imposição. O limite ele deve ser algo construído, não imposto. Embora eu sei que tem pessoas que dizem, tem que impor limites, eu acho que a imposição de limites é violento. A palavra impor é violenta. E para mim faz mal. Então, lá dentro do meu ser, ainda assim, mesmo dizendo isso aqui não está correto, deveria ser diferente, ainda assim me parece que o melhor é não se insurgir. É ficar na sua, é deixar passar. E depois que passa, depois que você deságua, que passa, você aprende que talvez aquela situação era necessário para você desenvolver a paciência, a tolerância, né? Às vezes não tem a ver com o outro, tem a ver consigo mesmo, né? Então, tem a ver com as nossas verdades. Será que eu sou capaz de encarar o quanto muitas vezes eu não consigo lidar com alguma coisa? E não é problema do outro. O problema é da gente que consegue ou não lidar com algumas coisas. Então, essa semana eu desaguei, já passou, e eu fiquei pensando, igual, as pessoas me dizem, não, tu tem que fazer, tu tem que dizer, tu tem que pôr. Não consigo e não me parece que seja certo. Depois que passou a emoção, continuo pensando, não me parece certo impor ao outro alguma coisa. Então, não tem a ver com, nem quero contar a situação, porque são coisinhas do dia a dia, são coisinhas que acontecem com todo mundo. Todas as pessoas têm as suas verdades, né, Exato. Beverly? E até, eu lembro sempre dessa frase, até os ignorantes têm a sua história. São Francisco de Assis dizia isso, né? Perdoe-os, até os ignorantes têm a sua história. De repente, você tenha atingido esse ápice da tolerância no momento em que você engoliu, segurou e depois jogou para fora num canto sozinha, né? Justamente para não ofender a quem você poderia ter tido um confronto. Tem né? a ver com desaguar. Você extravasa, mas sem precisar impor ao outro. Extravasa, saiu, foi embora, não te pertence mais. E o que é do outro fica no outro. E o Hamilton trouxe uma coisa que eu acho muito interessante. Quando o São Francisco diz perdoai, né? Assim como vos é perdoado, tem a ver com o perdoar divino. Que não é o perdoar
meu, do Pessoal. Hamilton, do Délcio. O meu, do Délcio, do Hamilton, de todo mundo, é um perdoar profano. É um perdoar que perdoa, mas bem no fundo não esquece. É rancoroso, é cheio de mágoas. E esse perdoar tem... Não quero dizer, pelo amor de Deus, que eu estou neste nível, porque não é o caso, né? Não é o caso mesmo. Mas tem a ver com um sentimento que vem com a maturidade, que vem com o tempo. É o tempo quem vai ensinando a gente que tem coisas que você não tem gerência sobre elas. Pertence a outra pessoa. Quem tem gerência sobre isso é a outra pessoa. A você é só o teu próprio sentimento que você tem gerência. E quando você deixa passar e esquece efetivamente, não tem a ver com perdoar um mal feito. Tem a ver com entender. Entender que aquilo não te pertence e aí você apazigua. Então, é bonito porque tem a ver com algo que é divino mesmo. E o divino mora dentro da gente. Ele não está fora, né, Milton? Sem dúvida. Só para complementar, é bom lembrar que quem nos ofende, se você não aceitar a ofensa fica com quem ofendeu. É verdade. Ele vai carregar esse peso da ofensa, porque você não aceitou a ofensa dele. Tem esse viés também, né, Bárbara? Tem. Délcio, nossa, eu e o Hamilton pegamos engatamos a primeira aqui. Maionese total. Essa foi boa. Eu estava acompanhando o raciocínio de vocês e pensando de que todos nós carregamos uma centelha dos grandes filósofos, dos grandes teólogos e dos grandes cientistas. Ou seja, nós geramos perguntas, e esta pergunta do programa de hoje, que a Beverly nos oferece na pauta, ela dá uma trabalheira enorme para ser olhada, no sentido de uma reflexão que se impõe. Quanto de nós carrega, ou quantos de nós carregam um tanto essas dúvidas que são existenciais, que também dizem respeito ao que nós efetivamente desejamos transformar ou ver transformado em nossa vida. Por isso que eu diria que tudo isso dá uma trabalheira muito grande, no sentido mesmo de nos provoca, nos questiona, nos indaga, e a partir dessas indagações nós podemos eventualmente ter algumas possíveis respostas. E talvez, ouvindo atentamente o que vocês trazem, respostas provisórias, na medida que o nosso cotidiano também vai nos transformando rapidamente. Eu já não sou o que era ontem, nem vocês, e certamente o nosso desejo de futuro, ele é um desejo que está muito arraigado nas próprias percepções que a gente tem sobre a história de vida. E que não nos enganemos, a gente precisa muito da sabedoria franciscana. O que eu quero dizer com isso, de que nós precisamos muito de simplicidade. A sabedoria consiste nisto, de transformar coisas difíceis, complexas, sem respostas, muitas vezes sem respostas, num silêncio, numa simplicidade do viver. É por isso que o mundo não é dos prepotentes e dos arrogantes. O mundo é dos quietos, o mundo é de quem reflete. E nesse período que a gente se aproxima do Natal, talvez essa reflexão, inclusive, se impõe, porque a gente poderia indagar que pessoa vai nascer em 25 de dezembro, que Beverly a gente quer para 2025, a Milton, Délcio, nossos ouvintes que estão atentamente nos acompanhando, que tipo de pessoa vai nascer nesse Natal? Uma pessoa mais disposta à colaboração, uma pessoa mais disposta à cultura da paz, uma pessoa leitora, Milton. Nós estamos precisando de leitores, porque a leitura ajuda a gente a configurar o nosso dia a dia de uma outra forma, com respostas menos superficiais e respostas não tão aligeiradas como querem nos dar o tempo todo. A sensação de que a gente vive um tempo de pressa, que gera angústia e sofrimento naturalmente, e que de alguma forma vai desenraizando nós da nossa própria existência. Vocês devem lembrar da teologia, né, o quanto ela propõe de que o adoecimento espiritual leva ao adoecimento corporal. Não é o contrário, né?
E a gente precisa muito disso. Nesse tempo, Beverly, de choro, porque é um tempo que a gente não tem as respostas que gostaria de ter, e por isso fazemos silêncio. Eu disse essa semana num evento que talvez as minhas palavras fossem palavras mais silenciosas do que palavras de voz alta. É um tanto emblemático dizer de que a gente precisa de palavras mansas, de palavras mais silenciosas, mas num tom baixo, é isso que eu quero dizer, para a gente poder, de alguma forma, ouvir também os barulhos internos que a vida nos coloca. E é assim, né? E assim, concluo dizendo algo que pode parecer superficial, mas não é. A vida vai ganhando sentido. Quando ela não oferece mais o sentido, é que a gente não busca mais a transformação pessoal. E como é ruim a gente parar na vida. Seja os 60, os 70, os 80, os 90. Não dá para parar. Os verdadeiros homens e mulheres que buscaram empreender na vida, no sentido da sua existência, né? Ou seja, que um empreendedorismo que tem muito a ver com os sonhos, com os desejos, foram pessoas que buscaram tudo isso, não é mesmo? Certamente. Delcio, deixa eu aproveitar aqui a Milton também. Nós estamos conversando sobre o tema de hoje, né? Sobre o quanto a gente é capaz, todos nós, de olhar para as nossas verdades sem fugir. A gente passa uma vida inteira fugindo da gente mesmo, muitas vezes, né? Até o dia que a gente olha para trás e bah, devia ter aceitado mais, né? Tem aquela, devia ter amado mais, devia ter feito um monte de coisas mais, e todas essas coisas do campo da simplicidade. Ontem, no discurso de formatura, eu estava escutando um professor, né, que estava falando para os alunos, e eu achei muito significativo que ele mencionou para as famílias que muitos dos jovens que estavam concluindo o ensino médio e entrando, né, para a vida adulta, vão fazer suas graduações, alguns já estão inscritos, inclusive, né, em universidades, e ele dizia, olhem para trás, né, e vejam seus pais, os seus avós, que são pessoas que fizeram com que vocês chegassem até aqui. Isso é muito bonito, reconhecer essa ancestralidade, honrar essa ancestralidade, mas ele colocou no discurso algo que está muito sinergético com a nossa região, que é o trabalho braçal. E ele dizia, vocês que estudaram agora têm a chance de não precisar fazer o trabalho braçal que os antepassados fizeram para que vocês chegassem aqui. E eu quero apenas tomar um pouquinho a liberdade poética para dizer que nenhuma das duas coisas a gente tem que olhar como se fosse bom ou ruim. O trabalho braçal foi necessário, o trabalho intelectual, como o Delcio já colocou aqui muitas vezes, precisamos de cientistas, de leitores, é tão importante. Mas um não anula o outro. Me parece que a senha, a grande senha desse momento é a gente parar de pensar de forma separatista, de forma fragmentada. Uma coisa contribui com a outra. Talvez as próximas gerações vão aprender o caminho literalmente da roça, de novo, aprender a fazer alguma coisa braçal, porque sem o corpo, sem os braços... Hamilton, quando você viaja, o que te leva... Claro, não estou falando do meio de transporte. O que te leva para os lugares? São os teus pés. O que faz as coisas serem concretizadas são os teus braços. Você pode pensar e sentir com o coração, mas o que concretiza são os teus membros. É os teus pés, teus braços, é o teu tronco que movimenta, é a tua cintura que balança. Então, paremos de pensar de forma separatista, de forma fragmentada. Me parece que verdades, para que elas aconteçam, a gente precisa ser inteiro. Não fragmentado. Né? E sabe, Beverly, Delcio, enquanto você falava, eu lembrei do Dostoiévski no livro Os Irmãos Karamazov, que tem ali um pequeno fragmento do que é a sociedade. Esse livro maravilhoso, já li 10 vezes o relatório, porque ele mostra exatamente como são diferentes os pontos de vista, mesmo num pequeno exemplo de uma sociedade, como é nesse livro apontado, numa pequena família, cada um dessa família, cada pessoa, ela tem um jeito, ela tem uma ambição ou falta de, né, que motiva para o bem ou para o mal. E, como você dizia, Beverly, nós estamos num mundo em que cada um puxa para um lado, para o seu. Hoje, nós temos eu. Está faltando um pouco de nós nisso aí, concordo plenamente. E nós temos esses pequenos exemplos, eu falei do Dostoiévski, mas a gente pode pegar qualquer casa, qualquer lar, onde você tem mais de uma pessoa,
confrontos existirão, porque cada um tem uma maneira de olhar. Naquele belíssimo filme Sociedade dos Poetas Mortos, em certo momento o professor sobe na mesa e diz: olha, eu estou em cima da mesa, o meu ponto de vista se tornou completamente diferente de quando estava com meus pés no chão. E os alunos, cada um começa a subir na mesa e se subam aqui. Vejam como muda o seu ponto de vista de acordo com o ângulo que você está vendo. Isso sempre vai existir na sociedade, é impossível mudar isso, mas o que se pode é fazer um esforço para tentar encontrar os pontos em que as pessoas chegam a uma concordância. E é isso, sem dúvida, que está faltando hoje. É um radicalismo no esse é meu, esse não é teu, é muito eu. E é muito difícil, né, Milton, se a gente parar, sinceramente, é muito difícil mesmo você olhar para si mesmo, seja num espelho, ou seja no espelho imaginário, né, quando você para e reflete quem eu sou, por que estou aqui, o que vim fazer aqui, etc. E você, ou mesmo num conflito, e você olha para as verdades, a gente é feio, Milton. A gente é feio, a gente fede. Não é a sociedade que fede, a gente é fedido, a gente é feioso, a gente às vezes é cruel. A gente não pergunta como eu posso contribuir, a gente pergunta como é que eu posso fazer para levar vantagem nisso. Dorian Gray, às vezes eu fico pensando assim, gente, se eu me olhasse de verdade, né, se a gente pudesse colocar num quadro as nossas emoções, quem de verdade a gente é na nossa existência, eu não sei se eu teria orgulho de olhar quem eu sou. Só que olhar de vez em quando, porque olhar sempre também seria crueldade, né? Por isso que, graças a Deus, temos o esquecimento. Nos esquecemos do que fizemos muitas vezes. Graças a Deus. Mas em alguns momentos a gente parar para se olhar com verdade, dentro desses conflitos que você falou. Qual foi? Às vezes a gente vai dizer, eu fui o pivô do conflito. Eu fui. E olhar com verdade, dizer, bom, eu fui, eu fiz, eu errei, eu fui feio, eu fui fedido, eu fui ruim. Mas eu não continuo sendo. Eu posso ser diferente, eu posso voltar naquela realidade, tocar nela. Não que ela vá mudar, mas ao tocar nela, me dou permissão para não fazê-lo mais, ou se fazer diferente. Ou seja, poderia ser feio, mas vai ser feio em outro lugar. Não vai ser a mesma feiura, né? Com consciência, né? Com consciência. É bom a gente lembrar que nesse processo todo da vida, desde o início da gente, desde o berço, a gente sofre influências, não é? Já diz, a gente nasce careca, desdentado e pelado. Né? Tudo que conseguir na vida já é um ganho. Poxa, dali para frente já está no lucro, claro, né? Então é bom a gente sempre somar aquilo que nós estamos aprendendo, porque desde o berço nós temos exemplos, temos lições, nós temos aquela tia carinhosa que te agarra, te enche de beijo, você bebê ainda, né? Tem aquele tio que gosta de tomar cerveja barrigudo. Mas vai ficar grande esse guri, hein? Tem todas essas... Né? Os estereótipos, exatamente. Né? E aí, como é que a gente vai conviver com opiniões tão distantes umas das outras se a gente não tiver um próprio conceito que a gente só vai passar a ter lá quando começa a chegar na maturidade? Antes da maturidade, me parece que tudo é experiência, Beverly. É verdade. Eu vou contar rapidamente, Delcio, antes do intervalo. Você sabe, né, que o Hamilton dá aquela passada aqui, daqui um pouquinho ele vai, né? Mas eu vou contar porque me parece que é relevante. A minha irmã, que faleceu já há 2, 3 anos, ela faleceu de Covid, eu nunca vou me esquecer, porque assim, passou uma vida inteira, Delcio Hamilton, assim, ela não era uma pessoa assim que contemplava a natureza, que fazia grande... Ela mesma dizia, não me pertence isso. Ela era uma pessoa mais prática, da festa, da alegria, né? E quando ela estava já no processo de doença, no finalzinho, que ela ficou doente, 23 dias ruim, depois, né, hospitalizada, eu tive o privilégio de ouvir da boca dela, me dizendo assim, eu nunca tinha parado para olhar uma árvore balançando no vento e enxergar a poesia que tinha nisso. É ruim, é triste? Não, não é triste. Eu lembro disso com profunda alegria, porque experienciou. Quantas pessoas passam por uma existência e não experienciaram? Exato. Então, a vida, na verdade, pode ser muitas coisas, mas certamente uma delas é
vivenciar as narrativas, as histórias, aquilo, as lembranças, as memórias. Então, muitas vezes nós estamos em situações pelas quais a gente acha que o outro é culpado, a situação é problema, e talvez seja. Não quero aqui dizer que não é, muito possivelmente é. Mas dentro dessas situações, qual é a nossa parcela, qual é a nossa verdade, sem que a gente fuja dela? Que a gente olhe para ela e diga, tá, aqui, mesmo que seja um percentual pequenininho, 0,01, aquilo que é teu tem que ser olhado com verdade, porque é só o que te pertence, né, meu? E só os momentos nos pertencem, como dizem os atores de teatro, principalmente, a primeira parte da vida é ensaiar, a segunda parte é representar. Atuar, é verdade, né? Vou ficando por aqui, Beverly, me desculpe, um grande abraço a todos os ouvintes. Délcio, querido, um grande abraço, uma ótima semana para ti. Beverly, sempre um prazer, tá legal? Obrigada. Ô, Hamilton, se nós não ganhar no bolão, vou ficar muito triste, tá, Hamilton? Já tô começando a gastar já. Já começou antecipadamente. Beijo, Hamilton, valeu, viu? Obrigado, beijo. Délcio, deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Tu queres, dentro dessa perspectiva que nós conversamos, fazer algum arrazoado, e depois eu vou para o intervalo. Eu quero te permitir que tu faças o teu arrazoado. Sim, o quanto é difícil que busquemos a transformação humana e, consequentemente, a reescrita da nossa história. Nascemos com todas essas configurações que vocês trouxeram tão bem, em caráter de humor, e eu acho que isso é muito bacana, mas a gente vai, à medida que a vida acontece, nós vamos trilhando caminhos que são e poderão ser muito potentes. E acreditemos sempre, teremos esperança sempre de que essa alimentação é que nos nutre em termos de projeto de vida, sempre na relação com o outro, porque ele é indispensável para que a gente possa construir um futuro melhor para todos. E, naturalmente, que nós vamos nos beneficiar desta riqueza que é a convivência e a partilha com o outro, essa experiência de vida. E que a gente possa sempre ter a sensibilidade de olhar uma árvore balançando, porque poeticamente a vida também nos constitui. Mesmo quando a gente esteja num leito de um hospital ou numa situação grave de doença como essa que você acaba de nos relatar. Délcio, deixa eu, antes do intervalo também mencionar que na live tem um pessoal muito querido já participando, registrando, que está presente conosco, acompanhando pelo Facebook, né, com imagens. Tem a Léa Rocha. A Léa mora no Rio de Janeiro. Léa, um beijo para você, viu? Muito obrigada pela companhia. Tem também aqui a Léa Moraes, que é de Caxias do Sul, que também está conosco. E quero registrar aqui de forma mais efetiva também, porque não é sempre que ele pode estar conosco durante a semana nesse horário, que é o Renato Corso. O Corso, ele, enfim, né, uma figura muito ativa na CDL, presidente já, assim, uma participação muito forte na CDL, continua no conselho, sempre muito ativo, é um empresário, é lojista em Caxias do Sul, mas não é sobre essas configurações que eu queria mencionar, né? A figura dele no programa é como alguém que contribui com a própria sociedade de forma mais efetiva. Délcio, tu sabes que o Corso há muito tempo ele voluntaria, trabalha, visita o Lar da Velhice São Francisco de Assis. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer isso, porque eu já sabia disso há muito tempo. E há um aprendizado de pessoas que fazem isso de forma recorrente e no sigilo, né? Enfim, não é necessariamente no anonimato, mas que não precisam dessa transparência, porque é algo muito meritoso. E faz isso por vocação, por vontade, né, de ajudar. E nesse último domingo, Délcio, eu tive o privilégio de estar pertinho, na mesma mesa em que estava o Renato Corso e a sua esposa, conversando e ouvindo o teor da conversa. Há pessoas que, onde vão, elas engrandecem o ecossistema. As falas dessas pessoas são de amorosidade, são amistosas, sorriem, conversam com os outros, se colocam à disposição, estão a serviço do bem coletivo, procuram. São agradáveis, mas não são agradáveis só porque são agradáveis porque se esforçam para serem agradáveis, porque estão preocupadas com que o outro se sinta bem. Então, eu queria agradecer porque às vezes a gente fala mal do outro, né? Fulano isso, fulano aquilo. E nem sempre a gente fala bem quando vê. Então, eu não queria perder a oportunidade, já que ele entrou aqui no programa, para dizer que eu vi isso e fiquei tão feliz. São coisas que aquecem o coração da gente. Estou usando aqui
experiência com o Renato Corso e sua esposa, mas poderia ser de milhões de outras pessoas, Delcio, que no dia a dia a gente nem sabe o nome, mas que fazem a parada do ônibus ficar melhor, a fila do pão ficar melhor, a espera no consultório médico ficar melhor, alguém que facilita no trânsito ficar melhor. Essas são as pessoas que, e literalmente, né, são, se tivessem asas, seriam anjos na vida das pessoas. Isso é muito bom, né, Delcio? Muitíssimo bom, que privilégio as pessoas terem gente como o Renato na vida. E você diz muito bem, o Renato pode ser um exemplo vivo de quantas e quantas pessoas no anonimato, na forma mais simples possível, mas sempre com a mesma vivacidade, sempre com o mesmo entusiasmo de alimentar o ecossistema, independentemente se num bairro ou numa cidade inteira. Que bonito e que bom termos essas experiências na nossa cidade. Valeu. Delcio, eu vou te pedir licença um minutinho, né? Você vai tomar uma aguinha, eu também. A gente faz um intervalo, na sequência a gente volta para continuar refletindo sobre esse assunto. Você é capaz de lidar com as próprias verdades para se desenvolver sem fugir? Será que é capaz? Será que a gente está conseguindo fazer esse tema de casa? Vamos juntos refletir sobre isso logo depois do intervalo. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha e agora a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. 11h40. É tempo de união e celebração, de viver momentos especiais ao lado de quem amamos. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul deseja que o espírito do Natal abençoe e ilumine todas as famílias, transmitindo luz e harmonia, e que o ano novo venha com muita saúde, paz e prosperidade. Feliz Natal, feliz 2025! 24 graus. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta quarta, dia 18. Batata inglesa branca, 1,99 o quilo no Super Apollo. Tomate longa vida, 1,99 o quilo no Super Apollo. Bombom sortido garoto, caixa 250 gramas, 9,90 cada no Super Apollo. Ovos brancos bandeja com 30 unidades, 12,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco, um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir? Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8, mais uma prática novidade da Orquídea. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h44, 11h44, bom dia, retomando o programa, tá na pauta de hoje, agora na segunda parte, já quase retinha final, né, Délcio? Eu, Beverly Rocha, Délcio Aguiar, batendo aquele papo junto com você, que está na audiência sobre uma frase que estamos buscando reflexão. Eu vou repetir para quem ligou o rádio agora mais tarde, né? A frase é o seguinte: o nível de crescimento de uma pessoa é diretamente proporcional à quantidade de verdade que ela consegue aceitar sobre si mesma sem fugir. Não é fácil, né, Délcio? Se fosse fácil, né, Délcio? Se fosse fácil. Nada fácil. E Beverly tem uma métrica nisso tudo. Veja que é uma provocação que, para além de possíveis respostas, ela vai abrindo, assim, espaços para novas e novas perguntas. Como aceitar essa pessoa que a gente sem fugir dela? Isso implica que haja, né, uma predisposição da gente encarar a nossa própria existência e como ela, de alguma forma, vai gerando para nós diferentes experiências. Ter uma vida numa escala crescente não é uma tarefa nada simples. Eu diria, Beverly, ouvintes, nós temos períodos de crescimento. Não é todo dia que a gente cresce. Você não tem a sensação, Beverly, que lá pelas tantas a vida da gente entra assim em stand-by. A gente passa 2, 3 meses sendo exatamente uma pessoa normal, sem grandes projetos, e lá pelas tantas vem um acontecimento, algo que coloca a gente numa outra direção, num outro caminho, e a gente se dá por conta que precisa mudar, porque o nosso entorno mudou, e essa mudança vai trazer para nós bastante trabalho, mas, consequentemente, também muita realização. Realização essa que não é exatamente assim, algo que a gente diga, estou pleno. Não, é no sentido da busca, na busca incessante do ser mais, desde a filosofia do existencialismo até a filosofia do pragmatismo, nós temos um pouco essa ideia, né, de que há uma predisposição que a gente, ou talvez da acomodação, porque algumas pessoas, Beverly, diante das primeiras dificuldades, desistem, se acomodam e, consequentemente, não vão produzir mudanças para a própria vida e nem para o outro, porque se eu mudo, a minha mudança também vai respingar na vida dos outros, sobretudo de quem convive comigo no dia a dia. Você sabe, Delcio, que eu sempre fico pensando, né, na dificuldade que a gente tem muitas vezes de não perder tempo. E o que eu quero dizer com isso? O tempo é o único, se dá para dizer insumo, não é necessariamente o insumo, mas não volta. Saúde, bom, claro que a gente tem que preservar a saúde, não quero aqui fazer uma apologia a isso, mas, por exemplo, se você descuidou um pouquinho, o corpo tem um poder de regeneração, né? Você descuidou um pouquinho, se você passar a cuidar, é engraçado, né? A natureza faz com que haja um favorecimento de que você se recupere, ou seja, o mundo quer que você seja feliz. Tudo conspira para que dê certo, dá certo.
A gente que muitas vezes, por uma questão, sei lá, comportamental, visão de mundo, expectativa, frustração, a gente meio que se boicota, né? Vai se boicotando. Então, olhar para as suas próprias verdades, para os seus próprios limites é algo tão enriquecedor, mas ao mesmo tempo a gente evita passar uma vida evitando, né? Evitando. Então, tentar se apropriar disso o mais rápido que a gente puder no mínimo, daria para dizer inteligente, né, Delcio? Inteligente. Totalmente. E vamos pensar na metáfora de quanto tempo uma árvore demora para ela ter um crescimento, para ela ser uma planta frondosa. Quanta água ela consome, quantos dias e noites. A vida da gente é um pouco isso, sabe, Beverly e ouvintes? Eu acho que a gente precisa de alimentar muito as nossas raízes para que a gente possa produzir os frutos que desejamos. Por isso que não é na pressa, não é no sentimento de urgência e de emergência que a gente vai construir a transformação que nós desejamos. Estudar leva tempo, conviver exige paciência. Você falava no bloco anterior de como os conflitos lhe atingem, ou como você vive a experiência do conflito. Tudo isso tem que ser considerado, porque senão a gente vai, de fato, ter uma frustração, porque aquilo que é imediato se torna uma espécie de fogo de palha. Não produz a quentura duradoura que a gente precisa, não produz a luz duradoura que nós precisamos para encarar os desafios da vida. Por isso que esta pergunta, ou essa máxima que você traz para o programa de hoje, é para além de uma reflexão simples. Ela precisa ser, de alguma forma, dissecada, olhada na sua métrica, na sua experiência histórica. Porque quando nós proporcionamos uma experiência transformadora de vida a nós mesmos, a gente vai precisar de muita retidão. E a verdade aqui vai ser valor, como será um valor de primeira monta, para depois uma outra grande questão ser trazida, que é o aceitar-se. Vocês devem conversar todos os dias com muita gente. Como a gente percebe as pessoas não se aceitando como elas são. E, claro, se a pessoa se aceita como talvez ali resida a primeira grande sementeira para a mudança, para a transformação. Porque, do contrário, a gente não vai encarar os desafios, não vamos encarar as perspectivas que estão colocadas em médio e longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, nós não estamos apenas dizendo isso é futuro. Isso também é presente, porque é no presente que nós fazemos a mudança. O futuro pode ser uma oportunidade para que essa mudança vá se consolidando, vai se constituindo. Mas é no nosso presente, no dia de hoje, que a gente começa a se colocar diante da própria existência. Delcio, a Martita participa com a gente. A Martita é uma querida, né? Ela diz o seguinte: lidar com as próprias verdades traz dor, mas é necessário. E com o passar dos anos, ainda mais necessário. Ela traz aqui uma perspectiva interessante sobre o assunto, que é a perspectiva do esgotamento do tempo. Por que é talvez mais importante quando a gente vai ficando mais maduro? É a linha biológica, como eu disse, né? A natureza, ela conspira para que as coisas deem certo. A gente é que complica, né? Se a gente deixar essas coisas fluírem, seria muito mais fácil. Veja o que eu quero dizer. Quando a gente vai ficando mais maduro, automaticamente algumas fichas caem, e para quem não caiu, se torna mais urgente, porque a gente vai ficando no limiar desta vida, a vida que conhecemos. Se há outras, eu tenho minha fé, minha crença, o Delcio tem a dele, quem sabe até seja a mesma, mas independente do que eu penso que vai ser depois, é inegável que o que é aqui, é aqui. Pronto, é aqui. Não vai ser essa experiência não vai ser vivida em outro lugar, Delcio. Essa experiência só é possível aqui, nessa forma, nessa configuração. E quando ela vai chegando num limiar, nós vamos ficando sem dentes de novo, a gente vai ficando careca de novo, a gente vai ficando curvado, né? Como era pequenininho, era dentro do útero curvadinho. Quer dizer, a natureza vai nos meio que obrigando a olhar para esta verdade, que é a verdade do limiar da vida. Pode ser um pouco mais, um pouco menos para cada um? Sim, pode.
Tem a ver com o seu comportamento e estilo de vida? Sim, tem. Mas não tem como negar, né, Délcio? Não, e eu penso sempre de que são mapas vivenciais, que lá pelas tantas tem dobras, talvez um certo, eu diria assim, até uma forma de rasgar a própria territorialidade de onde nós estamos, no sentido de poder enxergar clarões, de poder alavancar possibilidades. Os mapas vivenciais, pensando aqui na psicologia da vida, pensando de onde meus pés estão colocados, onde a minha cabeça transita, onde o meu corpo se movimenta para que essa possibilidade de vida seja uma possibilidade real, não fantasiosa, para que a gente possa brilhar como seres humanos e que possamos nos preparar para o declínio humano. Acho que esta ideia de crescimento, ela é uma ideia que também traz consigo a possibilidade de olhar para o declínio. Eu dizia primeiro, nós não crescemos sempre na mesma velocidade, mas vamos ter um declínio numa velocidade. E precisaremos estar preparados por isso, porque senão a gente acaba tendo uma arrogância, uma prepotência, achando de que esta vida biológica que está aqui é eterna. Não é. E ainda bem que não é, porque ela vai renovar a vida de outras pessoas. Nesse sentido, a nossa vida espiritual carrega talvez muito mais peso, carrega talvez muito mais das vivências que a gente cultivou aqui e agora nesse plano, para quem sabe, né, a gente poder configurar um porvir logo aí adiante, que seja no campo daquilo que nós chamamos do humano. Humano, demasiadamente humano, como o filósofo Nietzsche certa vez afirmou. Délcio, eu quero retomar aqui no finalzinho do programa também um assunto que para mim é muito caro. Nós, enfim, socialmente valorizamos muito, ou em algum momento da história humana, a razão, em outros momentos o coração, né? Então é sentimento e razão o tempo inteiro, que parece que brigando como se fosse uma força dual. E eu quero chamar mais uma vez, né, quando eu disse que não é com o coração nem com o raciocínio que eu intuo que algumas coisas não devam ser, embora meu raciocínio consiga dizer, não, a gente deveria agir de tal maneira diante de tal fato, né? De tal fato deveria, dessa maneira, a ação. O cérebro diz... o coração talvez sinta ainda, se ressinta, mas não é nem no cérebro e nem no coração o campo que eu estava falando antes do desaguar. São nas fibras dos nossos tecidos. Eu não sei se as pessoas vão entender o que eu quero dizer, mas suponho que sim. Sentimentos, não é emoção. Sentimento é maior do que emoção, né? É algo que muitas vezes a gente vai buscar, vai acessar lá fora, no mundo das ideias, para tentar decodificar no nosso corpo, né? Então é o sentimento, é algo que a gente vai dar um nome para uma experiência que estamos vivendo, que não sabemos ainda o que ela é. Talvez vamos saber com o tempo, a ciência talvez vai nos ajudar a dizer, isso é tal coisa, dar um nome para isso. Mas hoje o nome que eu consigo dar é, você sente nas fibras do teu ser, nas fibras da tua existência, que não é nem uma coisa nem outra, é uma nova, é uma outra ainda. É uma outra ainda que inaugura um novo tempo. E esse inaugurar um novo tempo com essa percepção, Délcio, é que vem do campo das verdades, as nossas grandes verdades. Não temos ainda os nomes certos para isso, mas a gente precisa não necessariamente supervalorizar a cabeça e nem supervalorizar o coração. É neste campo, porque a cabeça e o coração nós já sabemos. O que nós não sabemos ainda, que nos é desconhecido, são essas fibras que ecoam, que vibram em algum lugar dentro de nós e que nos dizem, esse é o caminho. Esse é o caminho. E a gente desconfia, né? A gente desconfia dele. Totalmente. Sabe por quê? Porque a vida humana é cheia de dúvidas. E são essas dúvidas que vão, de alguma forma, carregando a vida da gente, as nossas vivências para determinados caminhos. E quando fazemos isso, temos a certeza de que estamos caminhando. Não é possível que a gente tenha a resposta para tudo. Por isso vem todo o campo dos mistérios,
daquilo que vai constituindo, né, os nossos mundos subterrâneos. E que para isso a gente precisa de muita espiritualidade, precisamos de uma certa dose de abnegação, e talvez de aceitação diante de tudo isso. Mas o bonito mesmo, Beverly, é que as pessoas nunca estão acabadas. Elas estão sempre se reinventando, estão sempre buscando, em cada fase da vida, em cada fase do desenvolvimento. A criança nem bem aprendeu a engatinhar, já quer ficar de pé. E quando está de pé, se dá por conta de que precisa dar passos seguros. A vida da gente é um pouco isto. Ora, nós engatinhamos, ora a gente faz alguns exercícios no sentido de caminhar com mais segurança, também levamos tombos. Esfolamos por muitas vezes os nossos joelhos, ou até mesmo o nosso nariz, porque queremos experimentar como é caminhar numa vida autônoma, numa vida que faça sentido primeiro para si e depois para os outros. Que bonito isso. Delcio, a gente está chegando ao finalzinho do programa agora. Queria que você deixasse o seu pensamento final sobre a tua conclusão final, sobre tudo que conversamos. Olha que conversamos coisas hoje, hein? Muito. Eu queria aproveitar essa quarta-feira para desejar boas festas para ti, para tua família, para os nossos ouvintes. Que o Natal e o Ano Novo venham assim com boas energias, para que de fato a gente possa colocar no centro do Natal e do Ano Novo a nossa existência. Eu saio de férias agora, estou precisando de férias, Beverly. Merecidas. Muito, muito. O ano foi um ano trabalhoso, cheio de desafios, né? E eu tenho ainda alguns dias de trabalho antes do Natal, mas eu pretendo sair na semana que vem. Então eu deixo aqui desde já os meus sinceros agradecimentos a ti, a direção da rádio, aos ouvintes que construíram conosco esse programa em 2024. 2025 vem aí, estaremos juntos de novo. Um grande, grande abraço para todos vocês. Até 2025, Delcio, boas festas para você, para a esposa, para os filhos, né? Um beijinho especial para Sofia, querida. E os ouvintes, como tu falou aqui, tem vários que já estão te dizendo Feliz Natal, boas festas, boas férias. Muita gente já te desejando. Não vou nominar aqui porque são vários que estão manifestando imediatamente eu vou ter dito. Delcio, descansa bastante. 2024 foi para os fortes. Não foi fácil, né? Mas rogamos, né, as forças da natureza, as forças divinas, que 2025 conspire para que a gente esteja mais leve. Um abraço e até lá. Até lá, grande abraço, fiquem bem. Até! Que maravilha, hein, gente? Que maravilha de programa, que maravilha de presença do Delcio. Desejar também a ele bom descanso. Nós vamos ficando por aqui, né, com o programa de hoje. Ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio.